Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui. E a tua palavra neste momento, Senhor, queremos meditar e pedir que a tua unção venha sobre nós. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre a libertação verdadeira. Libertação verdadeira. Este tema é muito rico, este texto que nós lemos traz para nós algo muito importante, maravilhoso, e eu estava a meditar nesta passagem e comecei a fazer comparações do que acontecera a Pedro, aconteceu também a nós no mundo espiritual. Podemos dizer aqui, irmãos, que podemos fazer esta comparação. Podemos utilizar esta maravilhosa libertação, esta extraordinária, milagrosa libertação de Pedro como um exemplo, como uma figura da libertação que o Senhor Jesus operou em nós. Eu quero nesta manhã dizer que Herodes aqui pode tipificar ou pode ser o tipo de Satanás.
Começa a palavra, o versículo 1, dizendo que naquela altura Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro mártir dos discípulos que vieram ser apóstolos, né? A Bíblia diz que aos discípulos o Senhor também os designou apóstolos. E Tiago foi o primeiro mártir. E se nós pararmos para meditar nesta passagem, ponto a ponto, vamos ver que verdadeiramente era assim que nós vivíamos. Era assim que eu vivia. Era assim que eu estava, numa situação perigosa. Herodes, a figura de Satanás, e Pedro, a figura do pecador, acorrentado no poder de Satanás. Acorrentado. Sabe, irmãos, essa é a triste realidade daqueles que não têm Deus. Estão acorrentados, aprisionados no mundo das trevas. E a palavra de Deus nos diz isso. Vigiado. O cárcere estava a ser guardado por 16 soldados. E Pedro ainda estava acorrentado a 2. É interessante, e eu não quero entrar aqui na questão de Pedro, não é? Como eu disse, o porquê Pedro dormia, já falei aqui certa vez, Pedro dormia porque ele tinha uma promessa. Pedro dormia porque ele sabia o que ele havia ouvido, ele escutou, e ele sabia muito bem quem foi que disse, quem foi que fez essa promessa. Não é? Ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus que ele iria envelhecer. Jesus disse a Pedro: Pedro, hoje tu vais para onde tu queres, mas quando tu fores velho, te cingirão a ti e te levarão para onde tu não queres. Isto falava Jesus com relação à morte que Pedro haveria de ter. Não é? Então Pedro estava a dormir no cárcere. Mas esse dormir de Pedro estava a dormir porque ele descansava em Deus, que ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Eu vou dormir, porque ele disse que eu vou envelhecer, eu não vou morrer amanhã. Ele tinha certeza, apesar de estar preso, ele tinha certeza de que Herodes não iria matá-lo, como matou Tiago, porque o Senhor Jesus me disse que eu vou envelhecer. Mas o sono do pecador é diferente. O sono do pecador é diferente. Ele está acorrentado. João, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, no versículo 8, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o Filho do seu amor, no qual temos remissão dos nossos pecados. Pedro, ele escrevendo, disse: não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Resgatado ali, Pedro utilizou uma palavra grega, lutro, que significa comprar o escravo e dar a ele plena liberdade. Nós estávamos acorrentados, nós estávamos presos no império das trevas, mas ele entrou lá. Aleluia. Como nós vemos o que aconteceu com Pedro. Mas há um detalhe muito interessante, irmãos. Que antes do milagre acontecer, o versículo 5 diz-nos
algo que é muito importante, que nós não podemos abrir mão disso, é imprescindível. O que nos diz o versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O poder da oração. Não subestime o poder da oração. Sabe, irmãos, às vezes eu ouço pessoas planeando evangelismos. Temos que evangelizar isso, temos que fazer aquilo. É verdade, temos, sim, senhor. O lema da igreja para este ano é o quê? Não podemos parar. A igreja marcha triunfante, ela tem sempre que avançar. Aliás, a igreja não recua nunca. A igreja do Deus vivo, ela avança sempre. Amém? Mas, irmãos, não podemos avançar sem a retaguarda, a oração. Só se avança com oração. Sem oração nós não vamos a lado nenhum. Aconteceu um grande milagre, uma luz brilhou na prisão, maravilha, glória ao nome do Senhor. Irmãos, aqui está relatado, inclusive, o primeiro portão automático na história da humanidade. Está aqui. Há pessoas hoje que têm um conforto de ter em casa um portão automático, está a chegar da rua e lá de dentro do carro ele carrega lá no comando, o portão abre, ele entra, carrega, o portão fecha. Aqui, irmão, isso é aqui, irmão, 2000 anos atrás, Deus já tinha o seu portão automático. Seu servo já passou por um portão automático. Mas por que, irmãos, até portão automático veio à existência? Por causa da oração. Por causa da oração. Eu tenho certeza, irmão. Olha, ninguém me disse nada, mas o criador do tal portão automático deve ter lido aqui a Bíblia. Ele olhou, Pedro, olha que grande ideia. Olha que eu não tinha pensado nisso. Tem tudo na Bíblia, irmão. A Bíblia tem a solução para tudo. Portão automático não é coisa de preguiçoso, não, irmão, é coisa de Deus. Maravilha, imagina na chuva ter que sair do carro para abrir portão. Tec! Entrou lá na garagem, maravilha. Pedro nem acreditava no que estava a acontecer. Ele pensava que era um sonho. Pô, eu estava a dormir e agora eu estou tendo esse sonho maravilhoso. Havia oração incessante. Irmão, nós não podemos avançar para evangelizar sem antes orar. Quer ganhar alguém para Jesus? Adote-o em oração primeiro. Ore por ele. Mas não faça aquela oração telegrama, economizando palavra para não sair caro. Os mais novos aí, se calhar, deve estar, vão buscar no dicionário. O que o pastor está falando ali? Essa palavra telegrama. É isso mesmo, irmão. Eu sou do século passado. Ainda fiz alguns, ainda mandei alguns telegramas na minha vida. É verdade. E os mais aqui da minha idade, né? Sabem do que eu estou a falar. Economizava palavras para não sair caro, porque contava-se as letras. Chegava no final, não, diminui. Eu fico imaginando um casal apaixonado trocando telegrama. Quando começa a namorar, paga um balúrdio em telegramas. Fica noivo, já cai para metade. Depois que casa, 2 ou 3 cêntimos só. Sabe, irmão, não economize palavra, não. Adote alguém em oração e gaste tempo ali, passe tempo a orar por eles. Irmãos, eu estou cá em cima, a graça de Deus, pela graça de Deus. Se eu hoje sou o que sou, faço minhas palavras do apóstolo Paulo. A frase não é minha. Sou o que sou, pela graça de Deus, dizia Paulo aos Coríntios.
E pelas orações da minha mãezinha, que já dorme no Senhor. Porque eu, quando andava lá atrás, aqui na mesma situação de Pedro, acorrentado, nos vícios, no pecado, e que chegava em casa às madrugadas, passava em frente à porta do quarto da minha mãe e podia ouvi-la a dizer: Jesus, não deixa o Antônio nesta vida não, salva o Antônio. Uma manhã, fui tomar o pequeno almoço, lá estava a minha mãe. Eu disse: mãe, foi aquela madrugada, foi aquela noite que eu levantei várias vezes, né, para ir à casa de banho. Passava sempre em frente à porta do quarto. E exatamente quando passava em frente à porta do quarto, todas as vezes que passei naquela noite, ouvia minha mãe dizer as mesmas palavras: Jesus, não deixa o Antônio nesta vida, salva o Antônio, liberta o Antônio, liberta o Antônio. E eu fui tomar um pequeno almoço. Então, mãe, não dormiste esta noite? Ah, filho, eu fui orar ao Senhor ontem à noite para me deitar. Quando eu disse o amém, olhei pela janela, o sol lá fora, falei: não vou dormir não. E vim fazer o café. E ali eu cheguei à conclusão, passou a noite toda em oração para Jesus me tirar da vida que eu vivia. E eu estou aqui, irmãos, para a glória do nome dele. Porque houve uma mulher que passou a noite toda orando por mim. Não desista, ore pelo teu filho, Jesus vai alcançá-lo. Ele vai completar a obra. Há uma promessa contida na palavra de Deus: se tu crê no Senhor Jesus Cristo, para além de ti será salva a tua casa. E não te preocupes em ver isto acontecer. Porque às vezes nós cobramos de Deus por não ver aquilo. Não te importes, Deus não te chamou para ver, Deus te chamou para andar por fé. Deus nos chamou para fazer a sua vontade. Ora ao Senhor e entrega para Deus. Porque Abraão recebeu uma promessa e ele viu a sua promessa cumprida? Não. Olha, tudo isso eu vou te dar, vou dar a tua descendência. E Deus foi falando, disse até que a sua geração seria peregrina em terra estranha e que estaria num lugar 400 anos. Abraão morreu, mas ele viu pela fé. Diz o autor aos Hebreus que contemplar a salvação por fé. Mas até agora o Senhor não fez nada, eu não vejo o meu filho, mudança nenhuma. Não tem problema, descanse no Senhor, que mesmo que Ele te chame para a eternidade, a oração, ela tem efeito vitalício. Tem sim, irmão. O crente, quando parte para a eternidade, a oração não fica sem efeito, não. Continua na presença do Senhor. A Bíblia diz que há diante de Deus um cálice cheio das orações dos santos. Enquanto a igreja orava, Deus enviou o seu anjo. Crentes fiéis na oração, por aquele encarcerado, a igreja intercedeu na oração com fé. Quer ver o Senhor salvar o vizinho? Ore por ele. Quer ver o Senhor salvar o colega lá no trabalho? Ore por ele. Quer ver o Senhor fazer algo tremendo na família? Ore por ela. Às vezes nós nos preocupamos em falar. Sabe, às vezes, não, mas eu não posso perder a oportunidade. Esta pessoa sentou-se comigo aqui agora e ela vai ter que me ouvir. Não. Não. Porque a Bíblia está escrito: tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. Não perturba não, irmão. Não. Sabe como eu perturbo os moradores da terra? Com o meu comportamento.
O final aqui que lemos, o versículo 18, disse que houve alvoroço entre os soldados acerca do que teria acontecido a Pedro. Não pouco alvoroço. Nós, crentes em Cristo, podemos alvoroçar o mundo, mas não com a nossa palavra, sim com a nossa vida. A vida. Não te preocupes, agora o mundo não vai acabar amanhã, não. Vai caminhar para lá. Mas não vai ser amanhã. Fica descansado. Adote em oração. Comece a orar pela pessoa. Interceder por ela. Senhor, abençoa o fulano. Abençoa aquela vida. Deus, olha, eu entrego aquela vida nas tuas mãos. Dá-me uma oportunidade, Senhor. Olha, Deus, tu és o Senhor das oportunidades. Tu podes criar aqui alguma coisa, Senhor, tu podes fazer surgir uma situação em que vai encaixar direitinho a tua palavra. É assim, irmãos. É mesmo desse jeito. Porque se eu começo a perturbar a pessoa antes de orar por ela, daqui a 2 dias ela não suporta ouvir a minha voz. No 3º dia ela passa para o outro lado do passeio. No 4º dia, eu estou entrando na rua, eu vou pela Rua das Traseiras. Daqui a uma semana, se calhar, está contratando alguém para ir à frente, para ela poder passar em segurança. Já pensou uma pessoa cheia de guarda-costas, porque lá vem o Antônio Portugal? Ele é chato. Eu falando isso com um amigo uma vez, ele disse, mas irmão, peraí, se o muçulmano pode ser xiita, por que o crente não pode ser chato? Não, irmão, não é por aí. Vida, e nós vamos chegar lá, né? O poderoso Redentor apareceu nas nossas vidas um dia. Ai, irmãos, foi tremendo. Foi tremendo. A minha mãezinha orava e o Antônio estava acorrentado numa vida de pecado, de vícios no mundo. Uma vida miserável. E a minha mãe orava. Acha que a minha mãe ficava, você tem que sair daí dessa vida, você tem que entregar a sua vida a Jesus, você tem que abandonar o pecado. Não, minha mãe não. Não. Minha mãe orava. Quando muito, a minha mãe dizia, olha, a mãe vai à igreja. Quer acompanhar a mãe? Não, mãe, não vou disso não. Ok, Deus te abençoe. Fui. Não nada. Mas ela ia, olha, para joelho. Joelho. Quando eu fui visitar minha mãe, meu irmão ligou-me e disse, quer ver a mãe viva? Corre cá. E graças a Deus deu tempo. Estava lá uma irmã, companheira dela do círculo de oração lá na igreja. Ela me olhou e disse, pastor, o irmão não faz ideia de como essa mulher orava e jejuava por tua vida. E digo, irmã, eu faço ideia assim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oração. Não ficava no meu ouvido, ia para o joelho. Ficava no ouvido de Jesus. Ficava no ouvido de Jesus. Um dia ela silenciou. Nem convidar a ir à igreja, ela não convidava mais. Uma bela manhã eu perguntei, mãe, a senhora nunca mais me convidou para ir à igreja. Ela falou, não, filho, não. Não, isso não é assim. Então, não me preocupo mais contigo. Não, porque eu te devolvi para Deus. Chegou um tempo na oração da minha mãe que ela se aborreceu. E hoje eu entendo que o aborrecimento dela foi santo. Ela brigou com Jesus. Ou tu salva o meu filho, ou eu te devolvo ele.
agora ele é teu. Resolve para lá. 3 meses depois dessa conversa, Jesus estava entrando na minha vida para arrebentar com tudo. Uma luz brilhou aqui na prisão. 3 meses depois, uma pessoa na cidade lá do Rio de Janeiro teve um sonho, à noite ali, enquanto dormia, sonhava com uma cidade que ele nunca ouvira falar. O homem era do Nordeste do Brasil, o nome dele era Raimundo, estava a trabalhar no Rio de Janeiro nas obras. À noite ele teve um sonho, sonhava que entrava na rodoviária, embarcava no autocarro com destino à cidade de Nova Friburgo, e chegando lá, descia num determinado lugar, em frente a uma estação de serviço da Texaco, atravessava a avenida para o outro lado, entrava numa rua, e uma casa toda azul com um beiral branco de número 8, ele ouviu uma voz que dizia: nesta casa há um jovem, o nome dele é Antônio, e vá lá dizer a ele que eu preciso dele na minha obra. Aquele irmão Raimundo levantou no dia seguinte, foi ao culto, era sábado para domingo, foi ao culto, e enquanto caminhava para a igreja, ele pensava: que sonho é este? Que cidade é esta? Que lugar é este? Olha, eu vou ao culto, e pensou consigo mesmo: eu vou sentar-me atrás da coluna. A igreja, o dirigente, o irmão, não tem hábito de dar oportunidade para ninguém. Mas se este sonho é de Deus, e se Deus tem um propósito nisto, com esse tal de Antônio, que eu nem sei quem é, Ele vai me dar uma oportunidade. Eu vou contar o sonho à igreja e vou pedir oração, porque eu não sei de nada disso. E quando ele entrou na igreja, sentou atrás da coluna, ficou escondidinho. Vamos começar o culto, o dirigente era um presbítero. A começar o culto naquela congregação, ele disse: olha, nós vamos orar ao Senhor, vamos dar abertura no culto, e eu estou sentindo no coração de fazer algo diferente hoje. Hoje nós não vamos começar a cantar, não. Eu vou chamar o irmão Raimundo para ele vir aqui dar um testemunho. E o Raimundo olhou e disse: já me descobriram aqui. E ele foi. E ele contou o sonho para os irmãos. Irmãos, esta noite aconteceu algo que me deixou perturbado. Até agora não encontrei ainda uma razão, nada faz sentido para mim. Contou o sonho para os irmãos e disse: irmãos, esse sonho que eu tive, os irmãos me ajudem em oração, porque eu não sei o que é. Lá atrás, levantou-se uma pessoa, o irmão mais novo da minha mãe, o meu tio, e disse assim: ô irmão Raimundo, esse lugar que o irmão está a falar, a casa é da minha irmã, esse Antônio aí é o meu sobrinho, e se você quiser eu o levo lá. E lá ele foi. Chegou lá em casa naquele final de semana, de 31 de outubro, era feriado, aquele final de semana prolongado. Ele chegou numa sexta-feira. Chegou meu tio, minha tia, meus primos e esse irmão. Eu estava na balada. Tinha tomado todas e mais algumas. Cheguei em casa chamando o urubu de seu louro. Louro é o nome do papagaio que eu tinha lá em casa. Louro! Quando eu olho aquela casa, aquela gente toda, já estava toda a gente a dormir, eu falei: meu Deus, os crentes vieram acampar aqui em casa. O que eu fiz? Da manhã seguinte, dia 1 de novembro, eu levantei cedinho, lavei o rosto, nem tomei pequeno almoço, e fui para a rua. 6 horas da manhã, eu já estava indo para a casa da namorada. O que você está fazendo aqui uma hora dessa? Fica quieta.
Lá em casa está cheio de crente. Passei aquele dia toda a noite, fomos para o baile. Alguns que estão aqui, brasileiros, mais ou menos na minha idade, já ouviram falar do The Fevers. O baile na cidade era com aquele conjunto, e fomos. Mas aconteceu algo interessante naquela noite. Eu, quando olhava aquela malta toda lá em cima, tocando, cantando e não sei o quê, eu senti nojo daquilo. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Olhei para a namorada e disse, olha, eu vou embora. Você está maluco? Entramos agora? Não, fica para aí, eu vou me embora. E fui para casa. Cheguei em casa, já estava toda a gente a dormir. Eu falei, esse povo não foi embora, não? Amanhã eu faço a mesma coisa. Levanto cedo também, ó. Ainda mais que eu briguei com a namorada, amanhã eu chego lá. Vai ser assim, uma reconciliação. 2 de novembro. Estou eu saindo. Quem está em pé no meio da cozinha? Braço cruzado. Raimundão. Ele olha para mim e diz, moço, eu cheguei aqui na sexta-feira, tarde, passei o sábado e o domingo aqui à tua espera, porque Deus me mandou aqui. Mas amanhã eu tenho que voltar a trabalhar, portanto estou indo embora hoje. Mas eu não posso ir embora antes de lhe dizer alguma coisa. E começou a falar. Aquilo que Deus dava a ele para dizer a mim. Quando eu dei por mim, eu estava deitado no chão da cozinha, numa poça de lágrimas, a família já estava toda lá em cima. E quando eu levantei daquela poça de lágrimas, eu também estava junto com a família. Sou crente agora. Jesus me salvou. Uma luz brilhou na prisão, mas alguém pagou o preço em oração. Ore pela família, ore pelos filhos, ore pelos pais, ore pela família. Ore. É o nosso primeiro campo missionário, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos tanto com missões, com os conselhos não alcançados, e a nossa sala não foi alcançada ainda. Temos que orar pelo país, sim. Temos que fazer missões, sim. Temos que nos preocupar com os conselhos não alcançados, sim. Mas não temos ou não podemos esquecer da família. Temos hoje uma responsabilidade numa igreja, numa congregação, mas o meu primeiro rebanho é a minha família. É assim que funciona. E então, quando sobreveio aquela luz, Pedro foi tocado. Nós um dia fomos tocados também por ele. Nós um dia também fomos tocados por Jesus. O Senhor nos alcançou. E quando foi tocado, as cadeias caíram-lhes das mãos. Quando o Senhor nos tocou, também as cadeias caíram. Caíram nas nossas mãos. E agora vem a palavra do Senhor. Despertando o pecador. O pecador, quando é despertado, ele imediatamente obedece. Ele estava numa situação de sono. Ele estava inconsciente. Irmãos, as pessoas estão inconscientes. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não vejam, para que não percebam. Cegueira espiritual, sono. Ela não vai conseguir perceber se nós não orarmos para que o Senhor possa tirar da sua mente aquilo que está a obstruir.
o entendimento, abrir os olhos espirituais destas pessoas. Porque, irmãos, uma pessoa em sã consciência, ela não rejeita o que é bom. Uma pessoa em sã consciência, ela, com o seu momento de lucidez, ela não vai optar por aquilo que é mal, rejeitar o que é bom. Não, isso é impossível. As pessoas fazem más escolhas porque elas estão debaixo de uma influência violenta. Elas estão debaixo da influência dos demônios, do inferno, dos principados e potestades, do reino das trevas, que estão ali naquela mente a empurrá-lo para o abismo cada vez mais. Nós temos que orar para que o Senhor mude o quadro, que o Senhor abra os olhos, abra-lhes o entendimento, para que eles possam perceber que Jesus é a solução para a sua vida eterna. Esta é a postura nossa, nós temos que fazer isso. Nós temos que, antes de sair para planear um evangelismo e sair para a rua, temos que orar ao Senhor, passar tempo em oração. Senhor, nós vamos fazer um evangelismo no dia 1 de dezembro. Então vamos começar a orar agora, para que nesse dia 1 de dezembro, percebe? Não é do tipo, vamos ali agora. Irmão. Nós temos aqui na Bíblia exemplo dos pescadores que passaram a noite toda a lançar redes, e lança redes, e lança redes, e nós estamos a lançar redes, as redes nós estamos lançando. Deus nos chamou, o Senhor nos chamou para sermos pescadores de homens, e lançamos as redes às vezes, e não apanhamos nada. Por quê? Porque ainda não ouvimos uma ordem, ainda não ouvimos um direcionamento. Não, pastor, peraí, para fazer isso nós podemos, irmãos, eu não estou dizendo, eu não sou contra fazermos evangelismo, vamos agora sair à rua e fazer um evangelismo, irmão, não sou contra isso, eu estou dizendo que nós temos que planear isso, porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, nós estamos lutando contra um inimigo que nós não vemos, e que ele é poderoso, sim senhor. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele detém todo o poder. Isso significa que ele tem poder, inclusive, sobre os principados e as potestades. Sobre o reino das trevas. Ele tem poder sobre isso, sim. Mas quem é que te disse que o reino das trevas não tem poder? Tem. Tanto tem que milhares e milhares de pessoas estão perecendo. A cada segundo morrem 2 pessoas no mundo. Para onde é que elas estão aí? A cada segundo, irmãos, morrem 2 pessoas. Faça a conta. Se 1 minuto é constituído de 60 segundos, em 1 minuto, quantas morrem? 120. Vai fazendo a conta. O tempo que nós estamos aqui nesta manhã, quantas pessoas já morreram no mundo? Para onde é que elas estão aí? É sério isso, irmãos. É muito sério. E também temos que encarar isso com seriedade. Nós não oramos nada. Eu fico, às vezes, imaginando a lata de alguém que diz que tem uma chamada para evangelizar muçulmano. Um povo que ora 5 vezes ao dia. Ele leva 5 dias sem orar e quer evangelizar um povo que ora 5 vezes ao dia. Toma lá. Planear a coisa. A Bíblia diz, está claro aqui no versículo 5, enquanto Pedro estava acorrentado lá naquele cárcere, a igreja fazia oração incessante por ele. Incessante por ele, do tipo, não levanto daqui enquanto Deus não tirar ele de lá. Agora, atenção, nós não podemos cometer o erro que eles cometeram. Nós somos mestres nisso. Oramos, pedimos e não cremos. Quando Deus faz, nós não acreditamos. Você passa a sua vida orando por aquele seu primo, o mal afamado da família.
Um dia ele vem, te abraça, é a paz do Senhor, irmão. E sai para lá, rapaz. Paz do Senhor. Vai me pedir dinheiro. Eu te conheço. Não, rapaz, Jesus me salvou. Salvou nada, rapaz. Sai para lá, cara. Salvou o quê? O que você quer comigo? Está me estranhando? É assim que nós agimos. Pedro foi liberto. E o que ele quis fazer? Dar o testemunho. Porque a pessoa, quando ela é livre das prisões do diabo, ela corre para testemunhar, irmãos, o que o Senhor fez por ela. Ninguém precisa mandar a ela dar o testemunho. Não, vai dar testemunho, não, vai. Não, irmão, vem. Não, irmão, ele não se cala. Ele sabe a vida que vivia, ele sabe o drama, a tragédia, e agora que ele está livre, ele quer testemunhar, ele quer dizer, ele quer bradar. Todos têm que ouvir o que o Senhor fez por mim. E quando Pedro foi lá, em casa de Maria, mãe de João Marcos, bateu a porta, estava lá uma jovem. Quem é? Sou eu, Pedro. Ela reconheceu a voz, ficou tão feliz, correu lá para dentro para dizer: você está maluca? Pedro, está lá. Pedro está lá no portão. Você está doida? Herodes matou Tiago ontem. É Pedro. E ele continuou batendo. Abre, antes que a malta me prenda de novo. Abre. Reconheceram, abriram, e Pedro, quieto, olha, eu vim vos dizer como foi que o Senhor me libertou. Senta que lá vem história. E Pedro então contou. Eu estava a dormir. De repente, tocaram do meu lado, eu abri, era um anjo. Eu olhei para aquilo, cinge-te, calça tuas sandálias e segue-me. Rapaz, comecei a seguir o anjo, passamos de um portão enorme que dava para a capacidade, e aquele portão abriu sozinho. Eu falei, estou sonhando. Se fosse eu ia falar para o anjo, me belisca para ver se eu estou dormindo. E cá estou. Olha, vão lá falar para Tiago, contem para os irmãos que eu estou a ir embora, eu vou para o outro lado. O Senhor livrou-me. Quando o Senhor nos alcança, nós somos testemunhas vivas daquilo que Ele fez por nós. Então, qual tem que ser a minha preocupação? Minha preocupação tem que ser agora viver de uma vida digna do seu nome. Uma vida digna daquilo que Ele fez. Eu tenho que viver agora uma vida pautada na palavra, porque agora eu sou uma testemunha viva do poder dEle, da libertação que Ele opera. Eu agora tenho que me portar muito bem diante de todos os homens, porque agora eu carrego sobre mim o poderoso nome de Jesus. Por onde passo agora, as pessoas têm que sentir que ali vai algo diferente. Alguma coisa passou aqui e é muito boa. Olha, passou alguém aqui, senti uma fragrância aqui espetacular. É verdade. Fragrância de vida. Cheirar vida. Antes eu cheirava a morte, hoje eu cheiro vida. Eu exalo vida, vida plena e abundante que Ele deu-me. É isso. Temos agora a certeza da bem-aventurança, somos mais que felizes. E temos que fazer assim, irmãos. Um dia uma luz brilhou na prisão.
e você foi alcançado. As cadeias que te prendiam caíram por terra. Mas atenção que o diabo vive tentando prender-nos novamente. Por isso é muito importante o que foi que o anjo disse para Pedro: cinge-te e calça as tuas sandálias. Cinge-te e calça as tuas sandálias. Olha, põe a tua roupa. Vai lá. Roupa. A Bíblia, quando fala de vestimenta, está a falar de caráter. A Bíblia, quando se refere a vestes, está a falar de caráter. Vestes na Bíblia é símbolo de caráter. Quando a Bíblia fala vestes de justiça, está a falar que o nosso caráter agora é outro. Temos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, ele é inteiro, completo, sem emendas, sem costura. Lembram-se das vestes de Jesus? A sua túnica tecida de alto a baixo, sem costura, assim era o seu caráter, tecido do Pai para ele, sem emendas, sem costura, era único. Cinge-te, vestes de justiça, ande agora na presença do Senhor, calce as tuas sandálias, a preparação do Evangelho da Paz. Agora vais passar a ser uma testemunha daquilo que o Senhor fez por ti. Com a tua vida mudada, as pessoas vão perceber. Lembram-se do endemoniado que havia lá entre os gadarenos, que vivia nos sepulcros, acorrentado? Que o Senhor Jesus o libertou, ele quis seguir Jesus. E Jesus disse: não, volta lá para os teus e diz lá para os teus familiares o que Deus fez por você. E ele foi. Aqueles homens daquele lugar expulsaram Jesus daquela terra, porque os porcos foram mortos. Ficaram assustados: nós não queremos esse homem aqui, porque ele acabou com a nossa economia local. Nós aqui vivemos disso, e esse homem veio para cá para destruir a nossa economia local, vai nos levar à bancarrota, some daqui, nós não te queremos aqui não. Mas o liberto ficou dando testemunho. Mas a Bíblia nos diz que mais tarde Jesus volta lá. E eles não expulsam Jesus, pelo contrário, pedem para que ele fique mais um pouquinho. Por quê? Porque aquele que foi liberto, aquele que ficou, fez a diferença. Obrigado. Com a sua vida. Fez a diferença com a sua vida. Testemunhando o grande livramento, a grande libertação operada por Jesus. Calça as tuas sandálias. Eu, quando leio esse versículo 8, eu penso logo nas armaduras do cristão que Paulo relatou aos Efésios. E o Senhor colocou-as todas à nossa disposição. Nós hoje temos um novo caminho, o caminho do salvo. Por isso, o Senhor Jesus diz: calça as sandálias do Evangelho da Paz. Viva o Evangelho da Paz. Boas novas da paz. Anunciando para o mundo que agora existe a possibilidade dele deixar de ser inimigo de Deus e vir para cá para gozar de paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Este é o Evangelho da paz.